Olá, turma, tudo bom? Hoje nós vamos começar nosso curso de climatologia. Essa é a nossa primeira aula. Vamos falar um pouco sobre a introdução do assunto, alguns conceitos e definições que são de extrema importância para o entendimento da climatologia. Primeiro, vamos começar com quais são os objetivos quando a gente fala de climatologia. É identificar e compreender quem são os elementos e os fatores climáticos. Então, nós vamos observar quais são esses elementos, quais são esses fatores que nós temos no ambiente, que são considerados fatores climáticos, e nós vamos entender como esses elementos e fatores afetam os ecossistemas. E também nós vamos entender quais são as causas principais das mudanças climáticas. Nós vamos discutir mais sobre as mudanças climáticas, né, o que está ocorrendo com a nossa atmosfera e as consequências sobre os ecossistemas e a atividade humana. Então, primeiramente, turma, vamos observar onde que o clima se encaixa em todo o nosso sistema, né? Então, nós temos aqui um determinado clima. Vamos pensar que o clima ele é determinante. Vocês já estudaram, vão estudar questão de intemperização dos solos, né? A formação dos solos. Então, ele é determinante. É um dos grandes fatores para determinar como vai ser o tipo de solo. Ele também vai determinar qual tipo de vegetação que nós vamos ter em cada região do planeta. Então, se a gente observar, vamos pegar sempre alguns extremos, né? Vamos pegar a região da floresta amazônica, né? Você tem um determinado clima que tem uma temperatura média muito elevada, você tem uma umidade relativa do ar muito elevada durante praticamente todo o ano e uma quantidade de precipitação muito elevada. Então você tem um tipo de vegetação. Então vamos observar, por exemplo, o Atacama, então o deserto mais seco do mundo. A vegetação nela é muito específica, é muito pouca vegetação, é muito específica, porque daí nós estamos falando da região que recebe a menor quantidade de chuva do planeta no ano. A atmosfera é extremamente seca e com temperaturas muito elevadas. Se a gente pensar também e nas regiões dos Pampas argentinos, que é uma região mais fria, é uma região que tem um outro tipo de vegetação. Então, o clima ele vai indicar para a gente qual tipo de vegetação que nós vamos ter. E essa vegetação, lógico, também vai ser alterada conforme o tipo de solo. Aí, quando a gente fala de vegetação, nós temos a distribuição das espécies e a característica ecofisiológica dessas espécies. Então vocês sabem que um clima com bastante umidade, temperaturas elevadas, que você tem água sobrando, tem bastante chuva, você pode ter espécies com folhas bem mais largas, por exemplo, bem maiores, que elas podem perder bastante água. Em regiões mais áridas, a gente tem a predominância, por exemplo, de cactos, que eles têm a folha modificada para espinhos. Por quê? Porque esse tipo de vegetação não pode perder água, ok? E o clima também vai indicar a fauna, né? Então, junto com todo o sistema, né, tudo dinâmico isso, turma. Então, é difícil até separar, mas é tudo dinâmico. Mas o clima ele também vai dizer qual é a fauna que vai estar em determinado local. Por isso que vocês não vão encontrar o urso polar aqui na nossa região e por isso que vocês não vão encontrar, por exemplo, um lobo-guará lá no hemisfério norte, lá no Ártico, né, ou no continente antártico. Eles não são animais de. O nosso lobo-guará não é animal de região muito fria. E o urso polar não é animal de região muito quente. Ok? Então a gente observa que o clima ele influencia todo o ecossistema, né? Então todo o globo ele é formado praticamente com uma grande responsabilidade pelo clima. Ok? E no ambiente urbano, né? Nós não podemos deixar de lado. Eu falo ambiente urbano que seria o consumo de alimentos, né, turma? Que a produção acontece no ambiente rural. Mas nós temos o quê? A necessidade de produção de alimentos para o ser humano, atividades econômicas. Então você tem as atividades econômicas, Campos do Jordão em época fria, praia em época quente. Então o clima ele influencia na atividade econômica e influencia também no estilo de vida, na cultura da população local, nos hábitos, alimentação, entre outros.
Então, se vocês começarem a pensar em cada região que vocês vão, que vocês já tiveram ou que vocês pretendem viajar, são regiões que os hábitos, a cultura, elas são diferentes. E alguns desses hábitos, eles são determinados pelo clima daquela região. E a alimentação mais ainda, né? Então você não vai conseguir pegar uma região muito fria que tem alimentação baseada, por exemplo, na mandioca, que é uma planta de clima quente, como é o nosso Brasil. Então é só um exemplo desse que nós podemos ver que o clima ele tem uma influência geral em todo ecossistema, tanto ecossistema natural quanto ecossistema modificado aqui, que é o nosso, que eu chamei aqui de ambiente urbano. Aqui só como exemplo, turma. Então vamos fazer algumas marcações, né? Então vamos olhar para essa figura da direita, esse clima aqui AF e AM, né? Vamos dizer que é o clima extremamente úmido. Então o que nós temos nesse clima AF e AM? Se a gente olhar para o mapinha da esquerda, praticamente nós temos o bioma Amazônia. Então é uma macro escala isso aqui, turma, é só um exemplo, né? Vamos pegar um outro exemplo, né? Então você tem aqui uma região com clima mais árido, né? Ele está até descrito aqui, nós vamos falar bastante sobre caracterização climática. E nós temos o que? Essa região do bioma Caatinga. E assim por diante, turma. Então vamos pegar algumas outras regiões aqui. Então você tem os climas com início de C, né? CWA, CWB, CFA, CFB. Então a predominância desse clima a gente vê que é o bioma Mata Atlântica, ok? E assim por diante. Então nós temos aqui a transição entre os climas. Então aqui nesse miolo ele está como AW, mas é mais ou menos um clima de transição. Você tem aqui o bioma cerrado. Aqui tem o bioma pantanal, que é caracterizado pelas planícies inundadas, né? E você tem aqui embaixo, que também é um CFA, um clima um pouco mais frio e bem úmido, que aqui nós temos o bioma pampa. Então é só para a gente ver assim na macroescala um exemplo de como o clima ele tem uma grande influência nos nossos biomas. E nós, né? O ser humano, qual que é a influência dele no clima? Acho que é muito fácil, né? Mas vamos relembrar aqui. Urbanização. Então aqui uma foto da nossa querida São Paulo. Então você vê uma região que inicialmente era uma região de Mata Atlântica. O que você observa nessa região? Ela é praticamente impermeabilizada, né? Então você tem diversos problemas de grandes centros urbanos. Nós temos também o desmatamento, que é pela atividade humana, que é um exemplo, né? Esse ano ele está bem em evidência pelos problemas que nós tivemos. Também é um modificador do clima. Construção de lagos e represamentos, ele está aqui embaixo, essa figura, né? Então, quando você faz uma planície muito grande de inundação, você altera o microclima da região. Então, aquele microclima ele não vai ser como era originalmente. E com isso, você pode trazer espécies que não eram nativas daquela região para poderem viver aqui. E você pode causar, por exemplo, a retirada ou a, vamos dizer assim, a saída de algumas espécies que não aguentam regiões com microclima desse para outras áreas, ok? A industrialização, esse é o que a gente mais vê desde criança, né? Graças a Deus está mudando muito, mas aqui você vê bastante fumaça, né? Esse é um dos grandes responsáveis aí pelas mudanças climáticas de hoje em dia. Já foi muito pior, viu, turma? Mas ainda precisa ter bastante ação com relação à emissão desses gases de efeito estufa, como nós vamos falar um pouco mais lá para frente. Uso de automóveis. Então aqui é um exemplo da 23 de maio em São Paulo, né? Quem conhece lá sabe como que é. É tudo engarrafado. Então você tem muito veículo queimando muito combustível, a maioria deles combustível fóssil, gasolina e óleo diesel, por exemplo. E isso gera uma poluição muito grande e isso também altera o nosso clima. Desde do microclima, quando a gente pensa em uma cidade, até o macroclima, quando a gente pensa em todos os veículos
movidos a gasolina e óleo diesel no mundo, sendo utilizados diariamente. Quanto de poluente não é jogado na atmosfera diariamente, ok? E aqui também nós temos a agricultura, que também tem a sua parte, principalmente quando a gente fala em mudança de uso do solo. Então, quando a gente sai, deixa eu colocar o pointer aqui, quando a gente sai de uma região como essa de floresta, quando você fez a modificação e retirou essa floresta para colocar uma área agrícola, ou toda vez que isso é feito, tanto agrícola quanto pecuária, para criação de gado, você pega um carbono que estava fixado na floresta e você joga ele na atmosfera. Aí essa cultura ela vai absorver um pouco de carbono, mas não a mesma quantidade do que tinha nessa floresta. E isso também altera o nosso clima. Mas para a gente começar, turma, aquela pergunta que eu sempre faço, né? É tempo ou é clima? Qual a diferença de tempo e clima? Existe uma confusão muito grande quando a gente fala de tempo e clima, e vocês vão observar muito isso na imprensa. Então a imprensa sempre fala: "Ah, o clima mudou. Tava frio, ficou calor, está chovendo", ou "tá muito quente e chega uma frente fria e traz um pouco de chuva e bastante frio". Ah, então o clima mudou. Na verdade, não é o clima que mudou, quem mudou foi o tempo, ok? Então o que que é tempo? É o estado da atmosfera num determinado momento em um determinado lugar, objeto de estudo da meteorologia. Por exemplo, professor, tô pensando em ir para a praia no feriado. Ok, você não vai olhar no seu aplicativo do celular se vai chover ou se vai estar sol? Então você vai observar que se na praia vai estar sol, né? Ah, se está sol, vamos para a praia. Você está olhando a previsão do tempo, você não está olhando a previsão do clima, ok? Ou se você vai ter que sair com guarda-chuva ou não, né? Então você está olhando, vai chover amanhã, vai chover depois de amanhã. Você está observando o tempo. Exceto Ubatuba, né, pessoal? Com o apelido Uba-chuva, então você olha a previsão de sol, sempre está chovendo, então lá é mais fácil. Mas isso a gente está falando de tempo, ok? Então é o que está acontecendo agora, nesse momento. Então, nesse momento que eu estou gravando essa aula para vocês, o tempo aqui onde eu estou está com temperatura acima de 30 graus, com uma umidade relativa do ar bastante elevada e com chance de chuva entre 1 e 2 horas, a partir de agora, ok? E o clima? Então, o que seria o clima que todo mundo confunde? É a síntese do tempo em um determinado lugar durante um período de aproximadamente 30 anos. Então, resumindo, o que nós vamos pegar? Nós vamos pegar dia a dia, como que está o tempo, durante 30 anos e vamos fazer uma média. O que é essa média? É o clima. Então, o clima é o que a gente espera que aconteça, né? É uma média que aconteceu no passado. Então, o clima, ele apesar de contar com uma certa variabilidade, teoricamente ele não muda, ok? Ele é objeto de estudo dos climatologistas. Por que teoricamente ele não muda? Nós vamos falar durante o curso, principalmente mais para o final do curso, como que essa alteração do clima pode acontecer. Mas para isso vocês precisam lembrar que o clima, estou grifando aqui, né? Ele é uma média de um período de 30 anos. Então, isso daqui, turma, lembrem bem que durante o curso nós vamos falar mais. Professor, lá no começo, na primeira aula, você falou que o clima não muda. Teoricamente, não era para mudar. Mas como ele pode estar mudando? Então, nós vamos discutir mais lá para frente. Mas vocês têm que lembrar bem desse período de 30 anos para o clima, ok? Então, aqui é um exemplo, pessoal, do mapa mundi com diferentes climas. Então, o que nós temos, né? Nós temos basicamente aqui a linha do Equador. Então, ela vai passar bem aqui no meio. Era para ser reto, turma, mas eu estou usando o mouse para fazer esses esquemas para vocês, então sempre vai sair um pouco tortinho, certo? Então aqui a gente observa, por exemplo, esse tipo de clima mais roxinho aqui, ó. Vamos até colocar a cor um pouco mais roxa aqui, que eu estou grifando, que está bem na linha do Equador, ó. O que nós temos de interessante nesse tipo de clima, né? Ele é esse daqui, ó, que você tem temperatura elevada e chuva praticamente o ano inteiro. Então, bem na linha do Equador. Nossa, a linha do Equador tem alguma coisa interessante. Tem. A linha do Equador é onde recebe a maior quantidade de radiação solar durante o ano inteiro.
Então você tem um clima diferenciado. E quando você vai saindo da linha do Equador mais para os polos, tanto do hemisfério norte quanto do hemisfério sul, você vai tendo outros tipos de clima. Ok? Outras definições extremamente importantes, turma, são essas daqui, né? Anomalia, tendência, mudança e variabilidade. Então, o que seria? Vamos começar aqui, vamos começar a marcar pela variabilidade climática. Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho um gráfico com chuva anual, desde 1917 até basicamente 2010. Então, eu somei a quantidade de chuva de uma determinada região todos os anos, ok? Então, primeiro, o que nós vamos observar? O que seria cada pontinho desse aqui, ó? Então, esses aqui estão mais baixos, próximo de 900 milímetros, aqui próximo a 1500, aqui outro próximo a 1500, aqui outro próximo a 900, um bem aqui no meio próximo a quase 1300 e assim por diante. Cada pontinho desse, ó, então você tem um pontinho mais alto, desce, sobe, desce. Essa variação, então um ano eu tenho mais, um ano eu tenho menos, isso é esperado, né? E isso é o que a gente chama de variabilidade. Então, um ano eu tenho 1500, outro ano eu tenho 1200, outro ano eu tenho 1100. Outro ano eu tenho 900, outro ano volta para 1500 e assim por diante. Essa variabilidade, então, como já diz o nome, né, variabilidade climática, isso já é esperado. Okay? Então, isso é normal. Então, é essa mudança. Por exemplo, nota de vocês. A média da turma para passar é 6. Mas se eu pegar a nota de cada um vai tirar 8, um vai tirar 7, um vai tirar 6, um vai tirar 5, um vai tirar 4. Então, essa diferença de nota de vocês é o que a gente chama de variabilidade. Certo? Deixa eu só apagar aqui para ficar mais fácil fazer o esquema. Então, isso é a variabilidade, turma. Aí, quando a gente pega a média de toda essa variabilidade, o que nós vamos ter? Tá vendo essa linha vermelha aqui do meio? Então, essa linha vermelha, a x barra, né, é uma média, que é o que a gente chama de clima para chuva. Então, nessa região, quando a gente fala em clima, pensando na chuva, é quase 1.300 milímetros, que é a média desses anos. Ok? Então, ótimo. Isso é variabilidade. O que seria uma anomalia? Então, vamos mudar a cor aqui. Está de vermelho, vamos pôr de verdinho aqui. Então, anomalia climática. Nós estamos vendo o quê? Então, aqui alguns pontinhos mais elevados, alguns pontinhos mais baixos, né? Um mais alto, mais baixo, mais alto, mais baixo. Lembra das notas de vocês? Tira 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. Fica entre 4 e 8 a nota de vocês. Aí, de repente, eu tenho um dado ali de quase 2.100 milímetros de chuva. Olha só, é muito maior. Se a média de vocês é 6, a nota máxima é 6, 7, 8, aí de repente alguém vai lá e tira 10. O que é esse 10, né? É esse 2.100 milímetros, é uma anomalia. Ele é uma variabilidade, só que é uma variabilidade extrema, então ele está muito longe da média. Então a gente chama isso de anomalia. Da mesma forma que no começo, ó, você tem o que? Você tem o 1.300 de média, você tem quase 700 milímetros. Quer dizer, a anomalia pode ser tanto para cima ou para baixo. A anomalia pode ser uma nota 10 ou uma nota 0. Então, que a gente chama de anomalia, ok? Então, isso tem a variabilidade, que muda a cada ano, e a anomalia. O que seria anomalia? São os extremos, né? São os valores extremos que nós temos. Certo? Então, apagando só para facilitar o esquema. Aí, pessoal, nós temos a tendência. O que seria a tendência? Bom, se nós falamos que tem a variabilidade e tem a anomalia, então vamos na tendência, um azul. O que é a tendência? Aqui tem até um exemplo, né, de tendência. Quando você pega alguns pontos mais baixos, alguns pontos próximo à média, alguns pontos mais altos, esses aqui estão só mais altos. A hora que você faz a média desses pontos, o que se observa? Você observa que essa linha tem tendência a subir, ok? Mas se eu pegar desses pontos aqui, ó,
Vamos pegar esse trecho, ó, que tem uns mais altos, uns aqui na média e um monte mais baixo. Ó. Se eu traçasse uma linha aqui de tendência, eu teria tendência de queda. Aqui no comecinho, se vocês observarem, eu tenho uma tendência de alta. Então, quando eu pego um conjunto de dados, vamos voltar para a cor azul, um conjunto de dados, e eu vou fazendo, vocês observam o que seria essa tendência, acho que é mais fácil de entender, quando vocês observam a imprensa falando que a média, a média móvel de 7 dias do coronavírus está subindo ou está descendo. O que significa está subindo ou está descendo? É uma linha de tendência. Então você tem a variabilidade, quer dizer, os números de casos de Covid aumentando e diminuindo dia a dia. Então, um dia mais alto, um dia mais baixo, um dia mais alto, um dia mais baixo. Só que quando você pega o que eles chamam de média móvel, ele vai mostrar isso aqui. Nesse período, qual que é a tendência? É descer ou é subir? Então, isso nós temos nos dados climáticos também, ok? E mudança, turma? Vamos só apagar rapidinho. Vou deixar de preto que chama mais atenção. Ele fica mais grifado aqui. É um termo que vai designar a tendência da média por 30 anos. Então, se você pega, por exemplo, aqui ó, de 50 até 80, você faz uma média. Opa, você faz uma média desse período. Essa média está dentro desse x, 1.300 milímetros. Se você pega de 80 até 2010, e esse valor da média, por exemplo, ele está mais alto, vamos dizer assim, que em vez de 1.300 milímetros ele esteja em 1.400 milímetros, olha só, eu saí de um ponto de 1.300 com 30 anos de média, e esse ponto subiu para 1.400 nos próximos 30 anos de média. Ok? Então eu peguei esses primeiros 30 anos, deu 1.300. Essa segunda leva de 30 anos deu 1.400. Opa, aumentou 100, né? Então se aumentou 100 milímetros a média da chuva, eu esperava 1.300. Nesse período deu 1.400, ok? Como esse período, lembra que nós grifamos, é de 30 anos, e 30 anos a gente chama, a média de 30 anos nós chamamos de clima, aqui eu posso dizer para vocês que aí eu não tô que aí eu estou tendo uma mudança no clima, que significa a mudança na média, certo? Essa mudança na média ela pode ser tanto para cima quanto para baixo. Então, em algumas regiões, quando a gente fala de mudanças climáticas, nós podemos afirmar que em algumas regiões, falando de chuva, você vai ter um aumento da chuva, em algumas regiões você vai ter uma redução da chuva. Okay? Então, nós vamos falar um pouco mais de mudança climática mais no final do curso. Mas é só para vocês entenderem essas definições. Quem que nós vamos estudar, turma? Então, vamos lá. Radiação solar é um elemento meteorológico ou climático. Meteorológico, se eu avaliar ela dia a dia, climático, se eu avaliar a média de 30 anos. Temperatura do ar, a chuva, velocidade e direção do vento, pressão atmosférica, umidade relativa do ar. Então, esses caras aqui, eles são responsáveis por todo o clima do globo. Nós vamos estudar nas próximas aulas cada um deles. Nós vamos discutir cada um deles e como que eles interferem nos ambientes, nos diferentes ambientes. E como nós vamos estudar esses carinhas aí, né? Os fatores meteorológicos ou climáticos. Tem 3 escalas de estudo. Basicamente, macroescala. Quem diz a macroescala é latitude, então é uma macroescala, a gente fala que é uma escala do tamanho de um país, do tamanho de um continente, por exemplo. Aqui para nós no Brasil, como é um país muito grande, né? A gente pode falar o tamanho de um estado. A diferença de latitude é uma macroescala, altitude, macroescala, correntes oceânicas, oceanalidade, continentalidade, atuação de massas de ar, entradas de frente frias. Então, por exemplo, essa frente fria acho que é mais fácil de vocês observarem. Quando chega uma frente fria, ela altera a temperatura desde o sul do Brasil até o centro-oeste, até aqui o sudeste. E quando ela é mais forte, ela consegue chegar até no norte e no nordeste do Brasil, que é um pouco mais difícil. Você está tendo uma alteração de macroescala, é uma escala continental. Ok?
Topoescala refere-se aos fenômenos condicionados pela topografia, o nome já diz, né? É um intermediário. Então aqui nós temos uma região, você tem uma região com morro, uma região de baixada, depois tem morro de novo. Você vai ter, por exemplo, acúmulo de ar frio aqui na baixada. Quem é de Angatuba vê que quando está no inverno e forma neblina, demora para sair neblina de Angatuba, você tem um acúmulo desse ar frio aqui. E aqui você não tem esse acúmulo de ar frio, por exemplo. Então esse é só um exemplo da diferença de quando você vai para Angatuba no inverno, lá na Raposo Tavares está sol e a hora que você chega na cidade está com neblina. Então isso é devido à topoescala dos fatores meteorológicos. E a microescala é função principalmente da cobertura do terreno. Então vocês sabem que se vocês ficarem sentados ao meio-dia no asfalto, está muito quente. Você vai ter temperaturas aqui de 50, 60, 70 graus Celsius. Mas se você ficar sentado numa região arborizada, é muito mais agradável. A temperatura fica mais fresquinha, certo? Ué, mas e se esse asfalto está do lado dessa mata? Por que eu tenho essa diferença? Por causa da cobertura do terreno. Aqui a cobertura do terreno é de asfalto, que é totalmente impermeável, de coloração escura, ele absorve bastante radiação e não tem nenhuma umidade. Resulta em temperaturas muito elevadas. Aqui é o contrário, né? Você tem uma área permeável de solo, de mata, com organismos vivos aqui fazendo transpiração, retirando energia do ambiente e deixando esse ambiente mais fresco. Então isso é função da microescala. E para finalizar, turma, a nossa primeira aula, nós temos que lembrar que o mesmo macroclima pode ter diversos topoclimas dentro deles e diversos microclimas. Então, se a gente pegar aqui, essa figura que está pequenininha, o macroclima, que tem praticamente em todo o estado de São Paulo. Então, vamos pensar, o estado de São Paulo é o macroclima. Só que o estado de São Paulo tem regiões de litoral, tem regiões, que nem a nossa região da universidade, uma região mais montanhosa, tem regiões de planaltos, mais planos no centro do estado, e nós temos o que? Diferentes topoclimas, ok? E dentro de cada topoclima, você tem diferentes microclimas. Eu falei de Angatuba, né? Então, dentro de Angatuba você tem regiões asfaltadas, regiões como praças, parques, entre outros. Agora, você quer ver uma diferença bem grande? Cidade de São Paulo, né? Então, você vai, quem é de São Paulo ou quem já visitou, por exemplo, o Parque do Ibirapuera, você vê que a diferença de temperatura entre a Avenida 23 de Maio, que é do lado do Parque do Ibirapuera, para dentro do parque, depende do dia, chega a quase 10 graus. Por quê? Porque você está numa região de avenida extremamente impermeável, extremamente quente, e você vai para dentro de um parque que é uma região extremamente arborizada, permeável com bastante umidade. Certo, turma? Então, nossa aula era sobre esses conceitos que são importantes para a gente continuar com o nosso curso e até a próxima aula.